Esta é a história real da vida de Dona Leonor, inscrita aqui do canal. Sua vida é um verdadeiro testemunho. Foi em uma noite chuvosa, onde Dona Leonor se viu diante de uma tragédia devastadora, quando precisou fazer uma escolha que poucos teriam a coragem de fazer. Esta decisão mudou tudo em sua vida. Sabe, quando olho para trás, para aqueles dias tão difíceis, às vezes nem acredito que consegui passar por tudo aquilo. Era os anos 70 e eu era tão jovem, tinha apenas 22 anos e de repente me vi mãe de 4 crianças. Não era nada simples, não. Ainda me lembro como se fosse ontem. O velório de Celeste e Rafael. O cheiro de flores do velório ainda persegue meus pesadelos. Ah, meu Deus, que dia terrível aquele! Ver Lia, Davi e Íris, tão desamparados, tão perdidos, olhando os caixões de seus próprios pais, partiu meu coração em 1000 pedaços. E lá estava eu, com meu Caio no colo. Mal tinha completado 1 ano, tentando consolar aquelas 3 crianças que, num piscar de olhos, ficaram órfãs. Naquele dia, senti como se o mundo estivesse desabando sobre mim. Como é que eu, uma menina praticamente, ia cuidar de 4 crianças? Mas promessa é promessa, não é mesmo? Eu tinha jurado para Celeste que cuidaria dos pequenos se algo acontecesse. Só não imaginava que esse dia chegaria tão cedo. Foi difícil, muito difícil. Mas olhando agora, com toda essa idade nas costas, vejo que foi o começo de uma jornada que mudou minha vida completamente. Quem diria que aquela jovem assustada se tornaria a mulher que sou hoje? Esta é a história real de como enfrentei o maior desafio da minha vida. De como aprendi a ser mãe da noite para o dia. Ah, a morte de Celeste e Rafael é uma lembrança que ainda dói, mesmo depois de tantos anos. Foi tão repentino, tão injusto, tão terrível. Era um sábado à noite. Celeste e Rafael tinham ido à cidade vizinha para uma festa. Era o aniversário de casamento deles, sabe? Algo raro. Eles quase nunca saíam assim. As crianças ficaram comigo e com Tadeu, como sempre fazíamos quando eles precisavam. Lembro que estava chovendo forte naquela noite. A gente até comentou que era bom eles terem deixado as crianças, porque o tempo não estava nada bom para viajar. Foi no domingo de manhã que ficamos sabendo. Um vizinho veio correndo, batendo na nossa porta. Estava ofegante, com uma expressão que nunca vou esquecer. Disse que tinha acontecido um acidente terrível na estrada que liga as 2 cidades. O ônibus em que Celeste e Rafael estavam voltando tinha se envolvido num acidente com um caminhão. A chuva forte, a estrada escorregadia. Foi uma tragédia. O ônibus capotou. Muita gente morreu. Celeste e Rafael estavam entre as vítimas. Fiquei paralisada. Não conseguia acreditar. Celeste e Rafael, tão cheios de vida, tão jovens. Como podiam ter partido assim, junto com tantos outros? O pior foi ter que contar para as crianças. Como explicar para 3 pequenos que os pais deles não voltariam mais? Lia, a mais velha, entendeu na hora. Os olhos dela... Nunca vou me esquecer daquele olhar. Davi e Íris eram pequenos demais para entender completamente, mas sentiam que algo terrível tinha acontecido. Nos dias que se seguiram, foi como viver num pesadelo. O velório coletivo, tantos caixões, tanta dor das famílias ali presente. Sinceramente, eu me pegava duvidando da minha fé, duvidando de Deus. Por quê? Eu não entendia que tamanha barbaridade podia ter acontecido. E no meio disso tudo, a realização de que agora aquelas 3 crianças dependiam de mim. Sabe, às vezes penso que se tivesse sido apenas um acidente pequeno, talvez fosse mais fácil de aceitar. Mas ter sido uma tragédia tão grande, envolvendo tantas pessoas, e principalmente numa noite que deveria ser de comemoração, isso tornou tudo ainda mais difícil de entender. Celeste e Rafael eram tão bons, tão dedicados aos filhos, tinham tantos planos, tantos sonhos,
Tudo acabou numa estrada chuvosa, junto com as vidas de tantos outros. Mas a vida continua, não é? Por mais difícil que seja. E eu tinha feito uma promessa. Então engoli o choro e me preparei para cuidar daquelas crianças como se fossem minhas. Porque a partir daquele momento, elas eram. Sem esperar pela aprovação de Tadeu, comecei a juntar documentos. Naquela época não era fácil para uma mulher tomar decisões sem o aval do marido. Mas eu estava decidida. As autoridades de tutela, surpreendentemente, aceitaram meu pedido. Talvez tenham visto em meus olhos o mesmo amor que Celeste tinha pelos filhos. Nosso apartamento, que antes parecia um palácio para nós três, de repente ficou apertado com 6 pessoas. Era como se as paredes se fechassem sobre nós. Tadeu, meu Tadeu, que eu esperava que fosse meu porto seguro, começou a se tornar um estranho em nossa própria casa. Por que temos que cuidar de todos eles? Tem muitas famílias querendo filhos, sabia? Ele gritava, sua voz ecoando pelas paredes finas. Por que você não me ouviu? Eu não tenho voz nisso. Eu não conseguia entender como ele podia ser tão insensível. Isso não está em discussão, eu respondia, meu coração pesado. Celeste era como uma irmã para mim. Se eles forem para a adoção, eles serão separados. Você não ouviu o Dr. Denásio falando? Tudo o que posso fazer agora é garantir que eles fiquem juntos e não se tornem órfãos de verdade. Serei a mãe deles, a família deles. Cabe a você decidir se me apoia nisso. Essa é a sua escolha, mas eu não vou mudar de ideia. Desde então, nosso relacionamento, que já não era perfeito, começou a desmoronar como um castelo de areia. Enquanto Celeste e Rafael sempre brigavam e depois faziam as pazes de forma apaixonada, Tadeu e eu éramos mais silenciosos em nossos desentendimentos. Às vezes, eu me sentia como se fôssemos 2 estranhos vivendo sob o mesmo teto. Amigos, depois de ouvir este pedaço tão complicado da minha história, quero saber a opinião de vocês. O que teriam feito no meu lugar? Vocês adotariam as crianças que ficaram órfãos, mantendo a promessa feita aos seus amigos? Ou dariam elas para adoção, para serem separadas como o meu marido queria? Deixem nos comentários o que fariam e por quê. Tô curiosa para saber o que vocês pensam. Prometo que vou ler todos e dar um coraçãozinho. Tadeu sempre dizia que não queria trabalhar para os outros. Ele fazia negócios aqui e ali, comprando mercadorias baratas e vendendo mais caro. Com o tempo, começou a alugar um caminhão e fazer fretes. Até tinha seu próprio escritório, uma salinha onde desaparecia por dias e noites. Dizia estar planejando um grande negócio, mas, na verdade, suas ideias nunca davam em nada. O dinheiro era sempre um problema lá em casa. Eu recebia uma pensão para as crianças, e era com isso que vivíamos no início. Eu também consegui alugar o apartamento que meus amigos viviam com os filhos. Depois do falecimento deles, o apartamento foi quitado instantaneamente. Já o nosso tínhamos uma parcela alta para pagar todos os dias 5 de cada mês. Então, a verdade é que Tadeu era contra ter os filhos de Celeste em casa. Mas isso mudou quando ele viu o primeiro pagamento. Isso é uma mina de ouro, ele comemorou. Eu só consegui balançar a cabeça desgostosa. É dinheiro para as crianças, eu disse, mas ele não ouvia. 1 ano se passou. Lia, a mais velha, com 13 anos, no começo me olhava com desconfiança, achando que eu estava tentando substituir sua mãe. Mas com o tempo, ela percebeu que não era o caso. Começamos a nos aproximar, e ela passou a me contar seus problemas e preocupações. Sem contar que ela era muito asseada, eu não pedia. Mas ela sempre tentava manter tudo limpinho do jeitinho dela. Eu gostava muito mesmo. O dinheiro nunca era suficiente. Tadeu começou a voltar para casa cada vez menos, sempre com a desculpa do trabalho. Eu me dediquei inteiramente às crianças, mas queria dar mais a elas. Foi quando comecei a procurar um emprego de meio período. Um dia, Dona Olga, nossa vizinha idosa, me deu uma sugestão inusitada.
Por que você não tenta trabalhar como diarista? Ela disse. Fiquei confusa, mas ela explicou. Era um serviço decente de limpeza e organização, principalmente para jovens ricos que tinham dinheiro, mas não tempo. Dona Olga iria me apresentar para sua amiga Joana de longa data. Ela tinha referências e muita indicação para mim. No início, hesitei, mas pensei em Lia, que sonhava com uma máquina de escrever para fazer seus trabalhos escolares. Naquela época, ter uma máquina de escrever em casa era um luxo, mas faria toda a diferença nos estudos dela. Pensei em Davi e Iris, que mereciam roupas novas e livros para a escola. E pensei em meu pequeno Caio, que estava crescendo tão rápido e precisava de tantas coisas. Meu primeiro dia de trabalho foi exaustivo, mas gratificante. Voltei para casa à noite com alguns presentinhos. Não era o suficiente para a máquina de escrever que Lia tanto queria, mas dava para um jantar especial e alguns mimos. Cadê o tio Tadeu? Davi perguntou, enquanto nos sentávamos à mesa. Senti um aperto no coração. Não sei, Davizinho. Provavelmente trabalhando até tarde, respondi, tentando esconder minha preocupação. A última coisa que eu queria era pensar em onde Tadeu estava. Ele não estava tornando nossa vida mais fácil, isso era certo. Lia, sempre atenta, deve ter notado algo em minha expressão. Ela rapidamente mudou de assunto, perguntando sobre o meu dia. Enquanto eu contava sobre meu novo trabalho, vi um brilho de orgulho nos olhos dela. Naquele momento, senti que, apesar de todas as dificuldades, estávamos nos tornando uma família de verdade. Naquela noite, olhando para aquelas 4 crianças, os filhos de Celeste e meu pequeno Caio, senti uma mistura de amor, medo e determinação. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que, de alguma forma, faríamos dar certo. Por eles, por Celeste, por mim. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Cada dia trazia novos desafios, mas também pequenas vitórias. Meu trabalho como diarista, embora cansativo, começou a trazer um alívio financeiro que há muito não sentíamos. Lembro-me de uma tarde em particular, quando voltei para casa depois de limpar o apartamento de um jovem casal. Encontrei Lia sentada à mesa da cozinha, debruçada sobre seus livros escolares. A casa estava limpinha e os irmãos todos dormindo. Fiquei tão orgulhosa dela. Tadinha foi forçada pela vida a se tornar uma mulher antes do tempo. Tia Leonor, ela disse levantando os olhos. Mesmo depois de tanto tempo, as crianças ainda me chamavam de tia. Não me importava. O amor estava lá, independente do título. Você acha que um dia vou poder ter uma máquina de escrever? Seu olhar esperançoso me partiu o coração. Um dia, querida, prometi, rezando silenciosamente para que pudesse cumprir essa promessa. Naquela noite, quando Tadeu finalmente apareceu, tentei conversar com ele sobre nossa situação. Tadeu, comecei, enquanto ele se servia de um prato de comida no fogão. Precisamos conversar sobre as crianças, sobre nossa vida. Ele mal levantou os olhos. Agora não, Leonor. Estou cansado. Senti a frustração crescer dentro de mim. E eu? Não estou cansada? Cuidando de 4 crianças, trabalhando como diarista e ainda assim... Eu não pedi por isso. Ele explodiu, batendo o punho na mesa. Você decidiu trazer essas crianças para cá. Você decidiu trabalhar. Eu estou fazendo o que posso. Ah, meus amigos, aquela época foi difícil, viu? Lembro como se fosse hoje. As palavras dele me atingiram como um tapa na cara. Foi ali, naquele momento, que eu vi que o homem com quem eu tinha me casado, feito jura na igreja e tudo, estava sumindo na minha frente. Dinheiro? Que nada. Era eu que estava dando conta de tudo. De vez em quando ele trazia uma sacolinha de pão, queijo, leite. Mas era só porque ele queria tomar café naquela hora. Depois, o resto ficava por minha conta. Sabe como é que era? Quando ele queria namorar comigo, virava um doce.
todo amável, presente, mas depois que se satisfazia, ficava distante, áspero. Eu, boba que era, ainda queria fazer as coisas darem certo pra gente. Aceitava aquilo tudo, mesmo sabendo lá no fundo que ia me arrepender depois. A gente faz cada coisa quando é nova, não é mesmo? Olha, não foi fácil não. Às vezes me pergunto como aguentei tanto tempo. Mas sabe como é? Naquela época a gente pensava diferente. Achava que tinha que aguentar, que era nosso dever de esposa. Nem passava pela minha cabeça que eu poderia me separar. Eu achava que estava condenada a viver para sempre com ele, fizesse ele o que fizesse. Hoje em dia vejo que não é assim. Mas naquele tempo... naquele tempo era outra história. Não tinha essa história de depressão, de psicólogo. Era levantar a cabeça e seguir em frente. A dona Olga é quem ficava com as crianças quando eu ia trabalhar de diarista. Era uma ajuda inestimável. Sem ela, não sei como conseguiria trabalhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Era mais uma despesa, é verdade, mas era essencial. Tia Leonor, Davi chamou, levantando-se da mesa certa noite. Olha o que eu fiz na escola. Ele me mostrou um desenho colorido de uma família grande, todos de mãos dadas. É lindo, querido, disse, engolindo o nó na garganta. Somos todos nós? Ele assentiu orgulhoso. Sim, você, eu, Lia, Iris, Caio e até o tio Tadeu. Naquele momento, olhando para aquele desenho e para as crianças ao meu redor, tomei uma decisão. Não importava o que Tadeu pensasse ou fizesse. Essas crianças eram minha responsabilidade agora. Eu faria de tudo para dar a elas o amor e a estabilidade que mereciam. À noite, depois que Caio dormiu e as crianças terminaram suas tarefas, sentei-me com Lia e conversamos sobre seus sonhos para o futuro. Ela queria ser professora, dizia. Prometi a mim mesma que faria de tudo para que ela realizasse esse sonho. Bom, em uma tarde de outono, eu tinha acabado de sair do trabalho, exausta como sempre, mas com o coração um pouco mais leve por ter conseguido juntar um dinheirinho extra. Estava pensando em comprar um caderno novo para Lia quando vi aquele rapaz na calçada. No começo pensei que fosse um morador de rua, mas era difícil dizer com certeza. Naquela época, a moda jovem já começava a mudar e muitos se vestiam como se vivessem nas ruas. Ele tinha um violão surrado nas mãos. Oi, gostaria que eu tocasse para você? Perguntou o estranho. Sorri, constrangida. Desculpe, não tenho dinheiro. Eu também não, ele respondeu com um sorriso encantador. Mas não é isso que eu pedi. Seus olhos azuis me fizeram esquecer de tudo por um momento. Era incrivelmente bonito, com cabelos loiros cacheados. Parecia jovem, talvez na casa dos 30 anos. As roupas folgadas em seu corpo magro o faziam parecer ainda mais jovem. De repente, ele começou a tocar. Meu coração quase parou quando reconheci a melodia. Era minha música favorita, aquela que Celeste e eu cantávamos juntas quando éramos jovens. Por que escolheu essa música? Perguntei depois que ele terminou, minha voz tremendo um pouco. Ele sorriu. É só minha favorita. Você é muito talentoso, disse, olhando para o relógio e percebendo que precisava me apressar. Agradeci ao músico, despedi-me e continuei meu caminho, com o coração batendo um pouco mais rápido. Cheguei ao escritório de Tadeu com um misto de ansiedade e determinação. Há semanas ele dizia que estava trabalhando até tarde ali, mas algo não me cheirava bem. Quando girei a maçaneta, ouvi uma voz atrás de mim. Você está aqui para ver quem? Era o segurança do prédio. Este costumava ser o escritório do meu marido, expliquei. O homem franziu a testa. Este escritório não é alugado há meses. A faxineira usa este quarto como depósito. Meu coração afundou. Ele abriu a porta e viu um quarto familiar. O mesmo papel de parede, a mesma mesa e cadeira com um abajur quebrado. Mas agora, aparentemente, era o escritório particular do zelador.
Agradeci ao segurança e me apressei para o ponto de ônibus, meu coração pesado. Não segui o mesmo caminho para não encontrar o músico bonito novamente. Não queria que ele me visse chateada. Voltei para casa, meu coração pesado com as descobertas do dia. Dona Olga estava lá, como sempre, cuidando das crianças. Caio correu para mim assim que entrei, seus bracinhos estendidos pedindo colo. A rotina de sempre começou. Ajudar com as lições de casa, preparar o jantar, ouvir sobre o dia de cada um. Lia, sempre atenta, percebeu que algo estava errado. Tia Leonor, ela disse, aproximando-se de mim na cozinha, deixe-me terminar de preparar o jantar. A senhora parece cansada. Olhei para ela, surpresa e tocada por sua consideração. Com seus 13 anos, Lia estava se tornando uma jovem mulher, tão parecida com Celeste em tantos aspectos. Obrigada, querida, respondi, sentindo as lágrimas se formarem nos meus olhos. Mas não se preocupe, eu consigo, ela insistiu, gentilmente me afastando do fogão. Por favor, tia, vá descansar um pouco, eu cuido das coisas por aqui. Eu mal conseguia dormir naquela noite. Determinada, levantei-me e decidi desvendar o mistério de Tadeu. Ah, meus queridos, aquele dia... Nunca vou me esquecer. Foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Depois de descobrir que o escritório de Tadeu estava fechado há meses, decidi segui-lo. Meu coração dizia que algo estava errado, e, infelizmente, estava certo. Naquela tarde, vi Tadeu entrar na casa de Brenda, uma das minhas patroas, como diarista. Meu mundo desabou. Entrei logo atrás dele, o portão destrancado. Como você pode? Comecei. Vendo-os juntos no sofá, ela estava sentada em seu colo, os dois se beijando loucamente, o sofá que eu havia limpado no dia anterior. Brenda, confusa, perguntou: Você é a nova faxineira, não é? Sim, eu sou a sua faxineira, respondi, a voz tremendo de raiva e dor. E ao seu lado está o marido da faxineira, meu marido legítimo. O rosto de Tadeu ficou branco como papel. Vou explicar tudo. Explicar? Temos um filho juntos, gritei sem me conter. Vou sair, resolvam isso sozinhos, disse Brenda com uma voz indignada saindo da sala. Não me contive. Peguei um vaso da mesa e o joguei em Tadeu. Ele se esquivou rapidamente e o vaso se despedaçou no chão frio. De repente, toda a minha raiva se esvaiu, deixando-me apenas com um amargo arrependimento. Aproximei-me de Tadeu, olhei por um momento nos seus olhos, então o esbofeteei tão forte que ele até gritou e apenas se defendia. Em seguida, virei-me silenciosamente e saí. Eu vou me divorciar de você. Você está louca. Não consegue se controlar. Ele gritou às minhas costas. Chorei o caminho todo de volta para casa. Na entrada, fui recebida pela senhora Olga. O que aconteceu? Venha, vou te dar um chá de camomila. A camomila alivia, a valeriana pode acalmar, disse, soluçando. Sim, querida, você sabe de tudo. Vamos. 10 minutos depois, eu segurava uma xícara de chá, mas não conseguia me acalmar enquanto contava o que havia acontecido. O que você vai fazer? Perguntou a senhora Olga, após ouvir toda a história. Vou fazer minhas malas. Não quero ficar sob o mesmo teto que ele, respondi. Os inquilinos acabaram de se mudar do apartamento de Celeste. Eu planejava alugar, mas agora vou me mudar para lá com as crianças. Nos dias que se seguiram, me dediquei a reorganizar o apartamento de Celeste. Retirei os tapetes antigos, mudei o papel de parede. As crianças ficaram na casa da senhora Olga durante esse tempo. Elas vinham apenas para dormir, praticamente. Foi nesse período de mudança e estresse que meu corpo começou a dar sinais de que algo estava diferente. No início, achei que fosse apenas o cansaço e a tensão de tudo o que estava acontecendo. As tonturas vinham e iam, às vezes tão fortes que eu tinha que me segurar na parede para não cair. As náuseas me acordavam de manhã e eu mal conseguia comer.
Lembro-me do dia do desmaio como se fosse ontem. Estava arrumando o quarto das crianças no novo apartamento, tentando fazer daquele lugar um lar, quando de repente o mundo ficou escuro. Acordei com Lia segurando minha mão, seus olhos cheios de preocupação. Tia Leonor, a ambulância está chegando, ela disse, sua voz tremendo. No hospital, deitada naquela maca fria, ouvi as palavras que mudaram tudo. Parabéns, senhora. Você está grávida. O médico sorria, mas eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Grávida? Agora? Com tudo o que estava acontecendo? Deus, que absurdo tudo o que estava acontecendo! Como pode alguém passar por tantas provas? Eu me perguntava, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A traição de Tadeu ainda era uma ferida aberta. E agora isso. A decisão de ter o bebê não foi fácil. Passei noites em claro, pensando no que fazer. Como eu poderia cuidar de mais uma criança? Mas então, olhava para Caio, para os filhos de Celeste, e sabia que não poderia abrir mão dessa vida que crescia dentro de mim. Quando contei às crianças, vi uma mistura de emoções em seus rostos. Alegria, confusão, preocupação. Lia, minha querida Lia, foi a primeira a me abraçar. Vamos cuidar desse bebê juntas, tia, ela disse. E naquele momento, senti que talvez, só talvez, pudéssemos fazer isso dar certo. Mas a vida tinha outros planos. O trabalho excessivo, a preocupação constante, o estresse de lidar com tudo sozinha. Meu corpo não aguentou. O sangramento começou numa tarde comum, quando eu estava limpando a casa de uma cliente. A dor era insuportável e eu sabia no fundo do meu coração que algo terrível estava acontecendo. De volta ao hospital, dessa vez não para ouvir boas notícias, mas para receber a notícia que despedaçou meu coração. Sinto muito, senhora. Você perdeu o bebê. As palavras do médico ecoavam na minha cabeça, enquanto eu olhava fixamente para a parede branca e estéril do quarto de hospital. Naquele momento, deitada naquela cama, sentindo-me mais sozinha do que nunca, percebi que minha vida havia mudado irrevogavelmente. A traição de Tadeu, a perda do bebê, a responsabilidade pelas crianças, era um peso tão grande que eu mal conseguia respirar. Os dias no hospital pareciam intermináveis. Eu estava perdida em meus pensamentos, chorando dia e noite. Lia me visitava todos os dias, até que o médico finalmente disse que eu poderia ir para casa. Não se preocupe, tia. Lia me disse, sua voz suave, mas firme. Eu já contei a todos que não haverá um bebê. A senhora não precisa dizer nada a ninguém. Quando confidenciei a ela sobre a traição de Tadeu, sua recusa em ajudar e suas palavras cruéis sobre o bebê, vi a raiva brilhar nos olhos dela. Tudo é culpa do Tadeu, ela disse, cerrando os punhos. Ele é um idiota. Eu me surpreendi com as palavras dela, já que nunca tinha ouvido ela falando daquele jeito, mas fiquei orgulhosa. Isso era uma prova de amor e apoio a mim. Obrigada, Lia, respondi, sentindo as lágrimas voltarem. Eu teria chorado se tivesse que contar a eles pessoalmente. Eles ficaram tão animados com a notícia do irmãozinho ou irmãzinha. Lia segurou minha mão. O que importa é que a senhora está bem agora, tia Leonor. A senhora poderá ter filhos um dia, mas com um homem normal, não com aquele traidor. Ao retornar para casa, as crianças se reuniram ao meu redor, ansiosas para me ver. Caio se aninhou em meus braços e perguntou com seus olhos inocentes: Mamãe, a cegonha com o bebê está atrasada? Engoli em seco, tentando encontrar as palavras certas. Sim, meu amor, respondi tristemente. Acontece que ele queria levar o bebê para outra pessoa em vez de nós. Eles não têm filhos, sabe? Ele disse que precisavam do bebê primeiro, que ficariam felizes e depois o trariam para nós. Está tudo bem para você? Você está chateado? Caio pensou por um momento e então sorriu. Não, mamãe, eu não estou chateado. Suspirei.
aliviada e um pouco triste ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, tive que me recompor e voltar ao trabalho. Fui contratada por outras famílias ricas quase todos os dias, realizando várias tarefas. O salário era decente e havia benefícios para as crianças. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Foi numa dessas tardes, voltando do trabalho, que reencontrei aquele músico de rua que tocava violão. Ele estava tocando uma melodia e as pessoas jogavam dinheiro em seu chapéu. Eu pretendia passar direto, mas ele mudou abruptamente sua música e tocou aquela melodia familiar, a mesma que tinha tocado no nosso primeiro encontro. Parei, percebendo que ele estava tocando para mim. "Olá!" Ele cumprimentou quando me virei. "Oi!" Respondi um pouco sem jeito. "Eu não queria incomodar você." "Eu estava esperando você passar novamente," ele disse com um sorriso. "Posso comprar um café para você?" Dei de ombros hesitante. Ele parecia meio desleixado. E suas maneiras... Bem, elas o entregavam como alguém que, se não fosse aristocrata, certamente não era comum. Nos sentamos em uma mesa em um café ao ar livre e conversamos sobre música. Era quase mágico. Eu não o conhecia, mas por alguma razão queria passar tempo com ele. Eram apenas 40 minutos de liberdade para fazer o que eu queria, não o que precisava fazer. Seu nome era Adam. Ele era engraçado e compartilhou histórias sobre músicos de rua que conheceu. Ri sinceramente pela primeira vez em semanas. "Talvez eu te veja de novo?" Ele perguntou quando nos despedimos. Suspirei, lembrando-me da minha realidade. "Eu tenho 4 filhos, Adam." Para minha surpresa, ele sorriu. "Ótimo, traga-os aqui amanhã. Eu quero conhecê-los." "E você me surpreendeu. Eu realmente pensei que você nem tinha 18 anos." Sorri, sentindo-me estranhamente leve. "Você é um bajulador. Eu vou trazê-los amanhã e você vai tocar a música favorita deles." "Qualquer uma de sua escolha," ele concordou. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, fui dormir com um sorriso no rosto. No dia seguinte, levei toda a família para o mesmo lugar. Adam nos cumprimentou com um sorriso radiante. Ele divertiu as crianças tocando suas músicas favoritas, envolvendo-as com charadas musicais. Foi muito divertido. Depois ele nos convidou para um café. Para minha surpresa, não tocou no dinheiro ganho com sua apresentação, usando uma carteira cara para pagar com um cartão. "Quem é você de verdade?" perguntei curiosa. Adam sorriu misteriosamente. "Um agente disfarçado," respondeu ele animado. Balancei a cabeça, rindo, e ele mudou de assunto, deixando minha pergunta sem resposta. Esses encontros começaram a ocorrer regularmente. Adam e eu nos falávamos e nos encontrávamos 1 ou 2 vezes por semana. Era como um raio de sol em meio às nuvens escuras da minha vida. Um dia, fiz um bolo em casa e quis compartilhá-lo com Adam. Estava ansiosa para vê-lo. Então decidi ir até o local onde ele costumava se apresentar, mesmo já estando quase escuro lá fora. Enquanto caminhava pela rua com o bolo nas mãos, ouvi uma melodia familiar. Ele deve estar se apresentando para alguém e quer ganhar algum dinheiro, pensei. Me aproximei da fonte da música e vi Adam jogando seu violão de lado e correndo atrás de um homem. O homem corria, mas de repente parou e puxou uma faca. Eles estavam se aproximando de mim. Adam avançou e, nesse momento, o homem o esfaqueou no estômago. Gritei, deixando cair o bolo. O estranho encapuzado se preparou para atacar novamente, desta vez mirando em mim. Justo quando estava prestes a atacar, um tiro ensurdecedor ecoou. Me encolhi e, quando abri os olhos novamente, o agressor havia caído. Adam estava deitado no chão de bruços, com sangue jorrando de sua ferida. Me ajoelhei diante dele e gritava pedindo ajuda, enquanto cobria a ferida de Adam com as mãos. Ele recuperou a consciência brevemente. "O que ele fez? Roubou seu dinheiro? Por que você estava correndo atrás dele?" perguntei desesperada. "Ele estava viciando crianças em coisas ruins.
Eu disse que era um agente disfarçado. Era verdade, explicou Adam. Não conseguia acreditar. Por favor, não morra, implorei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é a primeira vez. Não tenha medo. Vou ficar bem. Ele me tranquilizou antes de perder a consciência novamente. Demorou um pouco e uma ambulância chegou. Já no hospital, me identifiquei como namorada de Adam e fui autorizada a acompanhá-lo. Policiais colheram meu depoimento, confirmando que Adam Albuquerque era um policial disfarçado que estava trabalhando para desmantelar o tráfico local de drogas. Devido ao seu histórico na música, foi escolhido para essa missão específica. Mencionei que ele havia salvado minha vida, e o policial informou que Adam era solteiro, me lançando uma piscadela de olhos. Adam estava na sala de operação, e a cirurgia já durava 4 horas quando, de repente, enquanto esperava notícias sobre Adam, ouvi uma voz familiar e agitada vindo da recepção. Me virei e vi uma mulher magra falando desesperadamente com a recepcionista. Por favor, preciso saber sobre Adam Albuquerque. Ele deu entrada com um ferimento à faca. Sou a irmã dele. Ah, vocês não imaginam como esse mundo é pequeno. Meu coração quase parou. Bem, eu conhecia aquela moça. Era Brenda. Me aproximei lentamente, ainda sem acreditar no que estava vendo. Brenda continuava implorando por informações, sua voz tremendo de preocupação. Senhorita, disse a recepcionista, como já expliquei, é preciso aguardar informações. Eu sou a namorada dele, me ouvi dizer, surpreendendo a mim mesma. Ele está na cirurgia agora. Brenda se virou, seus olhos se arregalando ao me ver. Você? Ela exclamou chocada. Nos encaramos por um momento. A tensão era evidente entre nós. Então, para minha surpresa, Brenda desabou em lágrimas. Como ele está? Ela soluçou, toda a hostilidade anterior desaparecendo. Coloquei hesitantemente meu braço ao redor dela. Acalme-se. Ele está na cirurgia. Vamos nos sentar. Eu vou te explicar tudo. Levei Brenda até uma cadeira no corredor do hospital e comecei a contar como conhecia Adam e o que aconteceu. Ela me ouviu em silêncio, ocasionalmente enxugando as lágrimas. Eu sou irmã dele, Brenda disse após minhas explicações. Adam e meu pai nunca se deram bem. Papai está nos negócios e Adam é honesto demais para isso. Ele gosta de ordem e justiça. Então se juntou à polícia e nunca mais voltou para casa. Nosso pai se sente solitário. Ele não sabe sobre o ferimento de Adam ainda. Eu não contei a ele. Se alguma coisa acontecer, eu simplesmente não vou suportar. E papai também não. Tentei acalmar Brenda, sentindo minha raiva dela se dissipar. Já era a 5ª hora da operação. Você me perdoa? Ela disse de repente. Tadeu disse que a esposa dele estava o traindo, que ela o fez adotar crianças de outras pessoas. Ele disse tantas coisas ruins sobre você, e foi por isso que eu agi como agi. Suspirei profundamente. Tadeu ama dinheiro, Brenda. Desculpe, mas você não vai gostar do que vou dizer agora. Contei como Tadeu não gostava de trabalhar, como ele não queria aceitar os filhos do seu melhor amigo, mas vivia com a mesada deles. A jovem ouviu em silêncio. Eu tive um romance fracassado antes de Tadeu, e então eu simplesmente perdi a cabeça. Ele me cercou com cuidado. Não, eu não sou estúpida, e percebi que ele se importava com minha posição, mas eu estava realmente desesperada naquela época. O fato de ele ser casado não me incomodou. Quero dizer, ele disse que vocês não viviam mais como marido e mulher. Balancei a cabeça. Na época que fiz o escândalo em sua casa, eu estava grávida. Não tive nenhum homem na minha vida exceto ele. Brenda arregalou os olhos em choque. Naquele momento, percebi que nossas vidas estavam mais entrelaçadas do que jamais poderíamos ter imaginado. E ali, naquele corredor de hospital, enquanto esperávamos notícias sobre Adam,
senti que algo estava mudando. Não apenas em nossas vidas, mas em mim mesma. Conversa vai, conversa vem, fomos descobrindo os absurdos que Tadeu estava aprontando, com sua vida dupla ou tripla. Sabe-se lá o que aquele homem estava tramando. Ele jurou para Brenda que não morava comigo. Apesar de ser casado de papel passado, ele dizia a ela que dormia na casa de um amigo. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de pena e raiva. Brenda desabafou, e já mudando de assunto, começando a chorar novamente. Se meu irmão não largar esse maldito trabalho, eu mesma vou matá-lo. Não pude evitar um pequeno sorriso. Ele não vai largar, pelo que conheci dele. Sim, com certeza. Brenda concordou, enxugando as lágrimas. Nesse momento, o médico entrou e disse que a operação tinha sido bem-sucedida. Ele acrescentou que se eu não tivesse encontrado Adam e segurado a ferida, ele não teria chegado ao hospital com vida. Todos respiramos aliviados. O pior havia passado. E agora, só podíamos esperar pela recuperação de Adam. Os dias que se seguiram foram um tumulto intenso de mudanças. Brenda, horrorizada com as mentiras de Tadeu, encerrou imediatamente o relacionamento com ele. Tadeu, percebendo que estava perdendo o controle da situação, voltou sua atenção para mim. Começou a me perseguir, fazendo ameaças terríveis. A situação era complicada. Quando nos separamos, Tadeu ficou com nosso antigo apartamento, enquanto eu me mudei com as crianças para a casa que pertencia aos pais deles. Ou seja, na verdade era a herança de Lia, Davi e Iris. Essa mudança foi uma bênção, pois nos deu um novo começo, longe das memórias dolorosas. Mas agora, vendo que eu estava seguindo em frente com minha vida, especialmente com Adam na história, Tadeu parecia determinado a causar problemas. A verdade é que a raiva e o ciúme tornavam Tadeu imprevisível e perigoso. Ele começou a aparecer inesperadamente na porta, gritando e exigindo ver as crianças. Às vezes, ficava horas parado na esquina, apenas observando. Quando não estava lá pessoalmente, mandava recados através de vizinhos ou conhecidos, ora com ameaças, ora com súplicas para voltar. Tadeu também começou a espalhar rumores na vizinhança, dizendo que eu era uma mãe negligente e que as crianças não estavam seguras comigo. Ele chegou a ir à escola das crianças, alegando que eu as havia sequestrado e que ele tinha a guarda. Uma vez, quando fui buscar as crianças na escola, descobri que Tadeu havia tentado pegar Caio mais cedo, felizmente sem sucesso. O pior era o medo constante. Cada barulho à noite me fazia pular da cama. Comecei a verificar as trancas obsessivamente e até pedi ao vizinho Laerte, filho de Dona Olga, para ajudar a reforçar as fechaduras, algo que mal podíamos pagar na época. As crianças também sentiam a tensão. Lia, sempre atenta, começou a agir como uma sentinela, vigiando as janelas e me avisando sempre que via o caminhão de Tadeu na rua. Caio, tão pequeno, começou a ter pesadelos e não queria ir à escola, temendo que o pai o levasse embora. Cada dia era uma luta para manter a normalidade, para proteger as crianças não apenas das ações de Tadeu, mas também do medo e da ansiedade que suas ameaças provocavam. Eu me esforçava para parecer forte e calma na frente deles, mas por dentro estava constantemente em alerta, temendo o que Tadeu poderia fazer a seguir. Adam, ainda internado para se recuperar, eu nunca podia visitá-lo. Foi então que, certa tarde, recebemos uma visita inesperada. Era Brenda. Ela queria saber qual era o motivo de eu não ir visitar o irmão dela. Foi então que pedi ajuda para ela. Juntas formamos um plano, onde Tadeu caiu direitinho. Ele foi até nosso apartamento como sempre, e ela o pegou de surpresa. Ela disse firmemente: "Se você se aproximar novamente da noiva do meu irmão, eu contarei para o papai, e ele se encarregará de você. Entendeu? Você é uma pessoa desprezível. Esqueça a Leonor." Tadeu ficou chocado. Ele sabia que o pai de Brenda tinha alguém que poderia resolver problemas de uma maneira menos agradável,
Então ele prometeu me deixar em paz. Foi então que sumiu por anos. Mas voltando à época em que Adam estava no hospital... Ah, como o tempo passa. Lembro-me como se fosse ontem do dia em que visitei Adam no hospital pela primeira vez após ele recobrar a consciência. Brenda, num gesto inesperado de bondade, se ofereceu para me levar de carro. As crianças ficaram aos cuidados de Dona Olga. Oh, meu Deus, que senhora abençoada! Quando chegamos, meu coração batia forte. Não sabia o que esperar. Entramos no quarto e lá estava Adam, pálido, mas com um sorriso no rosto. Seus olhos se iluminaram quando me viu. Que surpresa receber a visita da minha noiva, ele disse, sua voz ainda fraca, mas com aquele tom brincalhão que eu já começava a reconhecer. Senti meu rosto corar de vergonha. Não consegui dizer nada. Apenas sorri timidamente. Brenda olhou de mim para Adam, confusa, mas não disse nada. Adam continuou, seu sorriso se alargando. Bom, você se apresentou como minha namorada para entrar aqui, não foi? Na minha cabeça já demos o próximo passo. Não pude evitar rir, a tensão se dissipando um pouco. Adam tinha esse dom de tornar momentos difíceis em algo leve e até divertido. Ele começou a rir, mas logo colocou a mão no estômago. Ele disse, não posso rir, ainda dói. Como você está se sentindo? Perguntei, me aproximando da cama. Melhor agora que você está aqui, ele respondeu pegando minha mão. Naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Uma faísca de esperança, um calor no peito que nada tinha a ver com vergonha. Era o início de algo novo, algo que eu nem sabia que ainda podia sentir na minha vida. Brenda pigarreou, lembrando-nos de sua presença. Bem, parece que você está melhorando, meu irmão. Senti muito medo de te perder. Ela, segurando a mão dele, olhou para mim e falou. Quer dizer, sentimos. Ali, naquele quarto de hospital, senti que uma nova página da minha vida estava começando a ser escrita. Nos dias que se seguiram, continuei visitando Adam no hospital sempre que podia. Foi durante uma dessas visitas que conheci seu Roberto, o pai de Adam. Seu Roberto entrou no quarto com passos hesitantes, os olhos vermelhos e inchados. Era evidente que havia chorado. Adam ficou tenso ao vê-lo, mas não disse nada. Filho, seu Roberto começou, sua voz fraca. Eu sinto muito, por tudo. Adam olhou para o pai surpreso. Seu Roberto continuou. Quase te perdi sem ter a chance de dizer o quanto me arrependo de como as coisas ficaram entre nós. Por favor, filho, quando sair daqui, volte para casa. Volte a morar conosco. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Eu me senti como uma intrusa, testemunhando um momento tão íntimo entre pai e filho. Estava prestes a me retirar quando Adam falou. Pai, Roberto interrompeu. Eu sei que não mereço, mas estou implorando. Me dá uma chance de consertar as coisas. Adam olhou para mim, como se buscasse minha opinião. Dei um pequeno sorriso encorajador. Ele se voltou para o pai e, após um longo suspiro, disse: Tudo bem, pai. Quando eu sair daqui, vou voltar para casa. Mas eu tenho uma condição. Seu Roberto soltou um soluço de alívio, acenando a cabeça que sim, e abraçou o filho cuidadosamente, mindando os ferimentos. Foi uma cena comovente, ver pai e filho se reconciliando depois de tanto tempo. Quando seu Roberto se afastou, notou minha presença pela primeira vez. Adam, com um sorriso maroto, disse: Pai, quero que conheça Leonor, minha noiva. Mas a situação era que entre nós nem sequer um beijo tinha acontecido, mas ele estava determinado a me assumir. Seu Roberto arregalou os olhos, surpreso, mas logo abriu um sorriso caloroso. Noiva? Bem, parece que tenho muito o que recuperar. Seja bem-vinda à família, minha filha. Quando Adam recebeu alta do hospital, ele cumpriu a promessa e voltou para a casa do pai, como combinado. Segundo ele, fechou um acordo com o pai, sobre ele ajudar uma investigação da polícia, e o pai disse que faria tudo o que o filho pedisse.
Adam queria me contar tudo, mas eu preferi não saber. Já que estava considerando o meu sogro um homem bom, não queria estragar esta imagem, se é que vocês me entendem. Só o que sei é que tem a ver com sonegação de impostos. Bom, eu o ajudei com a mudança, e foi nesse dia que finalmente ficamos sozinhos pela primeira vez. O momento foi, digamos, especial. Mágico até. Quando Adam me puxou para perto e me beijou, senti meu coração disparar como se eu fosse uma adolescente vivendo seu primeiro amor. Era uma sensação que eu achava que nunca mais sentiria na vida. Ali, nos braços dele, todo o peso dos últimos anos pareceu se dissipar. Nos dias e semanas que se seguiram, nosso relacionamento floresceu rapidamente. Adam tinha um jeito de me fazer sentir jovem e viva novamente. Cada encontro, cada conversa, cada momento juntos era precioso. Eu me via contando as horas até poder vê-lo novamente, ansiosa como uma colegial. Seu Roberto, o pai de Adam, parecia determinado a compensar os anos de distanciamento. Ele acolheu não só o filho, mas a mim e as crianças também. Era como se, de repente, nossa família tivesse se expandido. Não demorou muito para que Adam me pedisse em casamento. Foi numa tarde tranquila, enquanto caminhávamos no parque com as crianças. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos, com um anel simples, mas cheio de significado. As crianças gritaram de alegria e eu... Bem, eu simplesmente não pude recusar. Seu Roberto, ao saber da notícia, ficou exultante. Querendo fazer as pazes de vez e mostrar seu apoio, ele insistiu em organizar um grande casamento para nós. No início, fiquei constrangida com a ideia. Afinal, eu já era uma mulher de 26 anos, divorciada e com 4 filhos. Mas Adam e Roberto estavam tão empolgados que acabei cedendo. Ver Adam com as crianças, a forma como ele as tratava como se fossem suas próprias, só reforçava que eu havia tomado a decisão certa. Lia, sempre tão protetora, deu sua aprovação silenciosa. Davi estava fascinado por ter um pai policial. Iris e Caio simplesmente adoravam a atenção e o carinho que Adam lhes dava. Enquanto os preparativos para o casamento aconteciam, eu me pegava sorrindo sozinha várias vezes ao dia. Era como se, depois de tanta tempestade, o sol finalmente estivesse brilhando em nossa vida. Adam trouxe uma alegria que eu não sabia que ainda era possível sentir. Quanto a Brenda e eu, nos tornamos como verdadeiras irmãs. Ela certamente era um pouco excêntrica e mimada, mas eu conseguia lidar com isso tranquilamente. Já estávamos morando em uma bela casa, onde Lia tinha um cantinho especial de estudos com sua tão sonhada máquina de escrever. Pense em uma jovem feliz. Tínhamos um quintal grande para as crianças, diferente daquele apartamento pequeno, que mais parecia um apertamento. 1 ano depois, recebemos a maior bênção, o nascimento de Natália Albuquerque, e 2 anos depois, o nascimento de Ana Clara. Olhando para trás agora, com 76 anos, vejo como a vida pode ser imprevisível. Passei por momentos de profunda dor e desespero, mas também experimentei alegrias que nunca imaginei possíveis. Lia, Davi, Iris, Caio, Natália e Ana Clara cresceram fortes e felizes. A vida nem sempre é fácil, mas aprendi que com amor, perseverança e muita fé em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. E às vezes, quando menos esperamos, a vida nos presenteia com segundas chances e novos começos. Se gostou de como eu compartilhei com vocês a minha história real, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Em troca, receba mais histórias únicas que vocês não encontrarão em nenhum outro canal aqui do YouTube. Aproveita e escolha uma destas 2 histórias dos avós. Tenho certeza que você vai amar.